Nós, mulheres, somos a maioria no Brasil, somos a maioria no SUAS, a maioria no Cadastro Único, a maioria na proteção social do programa Bolsa Família. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma live Diálogos Bolsa Família. Fique ligado no que está acontecendo. Eu me chamo Valéria Medeiros, estou coordenadora geral no Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Sou uma mulher morena, tenho cabelos ondulados na altura dos ombros. Estou vestindo hoje uma camisa rosa claro com um blazer vermelho. Lembramos a todos da importância de divulgar o link dessa live para que mais pessoas tenham acesso a informações seguras sobre o programa Bolsa Família. Lembramos também que, nessa estratégia de comunicação, nós deixamos sempre disponível um link na descrição dessa live para que você possa participar, colocando seus comentários e suas dúvidas durante a live. E, para começar essa live de hoje, eu gostaria de partilhar com vocês a fala de Simone Albuquerque. Ela fala que é na relação com o sujeito que o sujeito constrói sua identidade, reconhece sua subjetividade e desenvolve suas potencialidades. A política de assistência social precisa reconhecer que a autonomia das mulheres não se constrói só com renda, mas com vínculo, acesso a serviços e reconhecimento de seus direitos. Garantir proteção social às mulheres é também garantir que elas possam viver relações livres de violência, exclusão e silenciamento. Não basta garantir acesso a benefícios, é preciso construir estratégias e metodologias que enfrentem as desigualdades vividas no cotidiano das pessoas. E é por isso que, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para dialogar com a gestão do programa Bolsa Família, para dialogar com cada pessoa que acompanha essa live, para promover juntos uma política pública com mais qualidade. E, na tarde de hoje, nós vamos conversar com a Carla Mota, que é coordenadora de apoio técnico no DEOP, Departamento de Operações do Bolsa Família, que vai estar trazendo para a gente a apresentação da cartilha do IGD. Vamos conversar também com Luciana Coutinho, coordenadora geral de gestão de benefícios, que vai trazer para a gente aspectos relevantes da gestão de benefícios e da folha de pagamentos do Bolsa Família em março de 2026. E vamos conversar também com Itanamara Guedes, diretora de condicionalidades, que vai conversar com a gente sobre a proteção social do benefício às mulheres. Mais uma vez, a sua participação é muito importante. Então, se surgir alguma dúvida ou se quiser comentar algo sobre essa live, utilize o link que está disponível na descrição dessa live. Carla, passando a palavra para você. Como disse, eu estou aqui para apresentar a cartilha do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família do Cadastro Único. O IGD ele é um medidor de desempenho que contribui para as gestões municipais e estaduais. Ele é utilizado para calcular os recursos que serão repassados aos entes. Então, no intuito de tornar o entendimento do IGD mais fácil e estimular o uso adequado dos recursos, foi desenvolvida essa cartilha como importante instrumento de capacitação e apoio técnico. A cartilha ela compila as principais características do IGD, de forma clara, acessível e didática.
Ela foi desenvolvida especialmente para gestoras e gestores do programa Bolsa Família do Cadastro Único, para conselheiros e conselheiras da assistência social, para as equipes de saúde, educação e assistência, que atuam no programa Bolsa Família e com Cadastro Único, e para todos os parceiros que participam da gestão do programa. Então, considerando, né, essa diversidade de público e visando facilitar o aprendizado, a cartilha tem recursos interativos, tem linguagem simples e objetiva. Para acessar a cartilha é muito fácil. A gente tem aqui o QR Code na tela, ele direciona para o portal Bolsa Família em Ação. Esse portal compila uma série de materiais orientativos sobre o Bolsa Família, está tudo num só lugar. Então, acessando aqui o QR Code, vocês vão ter acesso ao portal Bolsa Família em Ação. Dentro do portal Bolsa Família, vocês vão procurar pela área do IGD, essa área em verde aqui na tela. Dentro dessa área tem todos os materiais que estão relacionados ao IGD. Tem a cartilha, o caderno de orientações do IGD e o acesso direto ao site do MDS, que trata do Índice de Gestão Descentralizada. Clicando na cartilha, vocês vão poder ou percorrer todo o seu conteúdo ou fazer um download do arquivo em PDF. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que é a cartilha e quais conteúdos que ela apresenta. Essa aqui é a página inicial da cartilha. Vocês podem navegar entre os capítulos clicando diretamente nos tópicos do sumário. A primeira parte da cartilha traz uma apresentação. Essa aqui. Ela contextualiza como é a cartilha e ao final dessa página é possível fazer o download do arquivo em PDF. Na sequência, temos o primeiro capítulo. Esse capítulo tem o título Conhecendo o IGD. Ele vai apresentar o que é o IGD, para que ele serve e por que ele é importante para a gestão local do programa Bolsa Família do Cadastro Único. Já o capítulo 2 tem o título Entendendo o cálculo do IGDM. Vai mostrar como o índice é calculado e como isso se transforma em recursos financeiros para o município. O capítulo 3 tem o título Utilização dos recursos do IGD. Nesse capítulo, a gente vai entender como planejar e aplicar os recursos do IGD com base nas regras atuais, a exemplo do que dispõe a Portaria número 1041 de 2024. Por fim, temos o capítulo 4º, que mostra como prestar contas dos recursos recebidos. Nele é explicado quem presta contas, como fazer isso, quais sistemas devem ser utilizados, como o BB Gestão Ágil e o Agiliza Suas. Ao final dos capítulos, nós temos um questionário, um quiz. Esse quiz tem 10 questões, elas não são muito complexas, mas elas trazem, sim, um nível de desafio para a gente testar e fixar todo o conhecimento adquirido. Essas questões elas podem ser refeitas várias vezes. Esse material, pessoal, é um material interativo de aprendizagem, então ele pode ser utilizado para capacitações com as equipes, para realizar consultas sobre o IGD no dia a dia, para apoiar reuniões de trabalho. Agora, nessas próximas 2 telas, eu vou mostrar um pouquinho sobre a interatividade, né? Alguns recursos de interatividade. Por exemplo, nessa tela aqui, a gente tem um conteúdo do capítulo 2. Então, clicando em cada um desses fatores que compõem o IGD, vai abrir uma tela auxiliar que vai detalhar o que é esse fator e como que ele compõe o cálculo. Esses botões pretos que estão circulados fazem parte da interface intuitiva para acesso rápido a cada fator do IGD. Já essa outra tela, ela traz o conteúdo do capítulo 3. Ela mostra as 14 finalidades para uso do recurso do IGD. É o artigo 11 da Portaria 1041 de 2024. Clicando em cada um desses números, vai abrir também uma tela auxiliar explicando em detalhes cada uma dessas finalidades. A cartilha está recheada de exemplos práticos e orientações claras para o cotidiano da gestão. Agora, a gente chegando aqui quase ao fim da nossa apresentação, eu tenho uma recomendação importante. Caso alguém ainda não conheça ou ainda não baixou o caderno de orientações do IGD, está aqui o QR Code, para que vocês possam conhecer e baixar esse material. O caderno do IGD, ele traz, né, o conteúdo da cartilha de forma muito mais completa. Então, a gente recomenda que vocês tenham ambos os materiais em mãos, tanto o caderno do IGD como a cartilha.
Esse material ele foi feito com muito carinho, né, com muito esmero, então a gente pede que vocês acessem, utilizem, divulguem, compartilhem para as equipes e parceiros, porque aprender o que é e como usar adequadamente o IGD, com certeza vai gerar, né, mais impacto na vida das famílias que utilizam o Bolsa Família. Muito obrigada. Pelos esclarecimentos sobre a cartilha do IGD, por apresentar esse documento que é tão importante na gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. Passo a palavra agora para falar sobre os aspectos relevantes da gestão de benefícios na folha de março de 2026. A palavra para a Luciana. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa live, e também as pessoas que vão assistir depois. Antes de começar, eu vou me apresentar e fazer minha audiodescrição. Eu me chamo Luciana Oliveira Coutinho. Para quem está só me vendo, esse é o sinal que me identifica. Para quem está só me ouvindo, vou fazer minha descrição de como eu estou nesse momento. Eu sou uma mulher branca de meia idade, tenho cabelos curtos, pretos, encaracolados. Hoje eu estou vestindo uma camisa branca com florzinhas na camisa, usando acessórios claros. E eu estou aqui falando com vocês do escritório aqui no MDS, e atrás de mim tem alguns cartazes do Bolsa Família, algumas cartilhas também do Bolsa Família. Eu vou projetar para vocês a apresentação, para que vocês possam acompanhar. Pois bem, o objetivo da gente hoje é conversar um pouco sobre como é que vai ser a folha do programa Bolsa Família, folha de pagamentos no mês de março, né? A gente sempre faz essa reunião com todos os territórios, de modo a auxiliá-los no atendimento às famílias durante o mês, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o calendário de pagamentos. Esse é o calendário de pagamentos desse mês. Os nossos pagamentos se iniciam amanhã, dia 18 de março, né? Com o final do NIS 1 e, assim, consecutivamente, todos os finais de NIS até o final. O NIS, ele pode ser encontrado, o número dele, no próprio cartão do Bolsa Família. Eu sei que tem alguns beneficiários que estão assistindo também, então eu vou oscilar minha fala entre o que a gente fala para o território e o que a gente fala para quem estiver assistindo a gente não seja trabalhador da gestão do Bolsa Família no território. Bom, o programa Bolsa Família, ele é um programa que já está sedimentado há muitos anos e tem esses 3 principais objetivos, que é a superação da fome, acesso a direitos e articulação com outras políticas públicas, né? A visão geral da folha de pagamentos desse mês é essa. Nós temos cerca de 18,7 milhões de famílias beneficiárias em março. Isso significa 48,8 milhões de pessoas sendo atendidas pelo programa Bolsa Família, uma transferência de renda no total mensal de 12,7 bilhões de reais, e o valor do benefício médio esse mês está em R$ 683,75. Bom, quais são as principais ações de gestão de benefícios que estão previstas para março? O que são ações de gestão de benefícios para começar? Seria importante a gente entender como que a folha do programa, em que pilares ele é construída. A gente faz a folha de pagamento do programa Bolsa Família todos os meses a começar do zero. A gente faz a partir das verificações cadastrais, se teve alguma alteração naquele domicílio, daquela família que a gente está olhando naquele momento, e se aconteceu alguma alteração, ou seja, inclusão de uma pessoa, exclusão de uma pessoa, alteração de renda, a gente verifica então para aquela família se ela continua participando do programa e se continua em que condições. Algumas famílias podem ter os seus benefícios aumentados a partir das alterações que foram feitas no cadastro no mês anterior, algumas podem ter os seus benefícios diminuídos, algumas famílias podem até deixar o programa de alguma forma. Eu vou passar por esses pontos todos, né?
Por que a gente faz isso? A gente faz isso todos os meses para garantir a equidade, garantir que a gente está pagando os benefícios, de fato, para as famílias que estão sendo identificadas no cadastro único, segundo as suas rendas e suas características, né? A gente faz esse monitoramento da folha de pagamentos, e esse monitoramento, inclusive, é comunicado para os territórios a partir de diversas maneiras diferentes. Esse mês, a começar pela inclusão. No mês de março, a gente teve a inclusão de 151 mil novas famílias, então elas passam a receber o benefício a partir desse mês. Nós também tivemos a saída de famílias que superaram a pobreza, tanto de famílias que já completaram 24 meses na regra de proteção, eu vou passar sobre a regra de proteção e especificar o que ela é no detalhe, como de famílias que tiveram uma melhoria mais significativa ainda de renda e passaram do limite máximo de atendimento no programa, ou seja, a renda dessa família passou de R$ 706 por pessoa. Então, essa família saiu do programa, foi desligada do programa. Nós temos também como pontos de destaque da gestão de benefícios nesse mês a revisão cadastral de 2026, que começou no mês passado. Esse mês, nós ainda estamos em processo de convocação das famílias e estamos em processo de mobilização dos públicos 1, 2, 4 e 5, segundo o calendário operacional da qualificação deste ano, né? Bom, a começar pela inclusão, então. Nós tivemos a inclusão de 151 mil novas famílias. Essas famílias, a partir do início do mês, já começaram a ser notificadas que entraram no programa. Os cartões dessas famílias já estão sendo produzidos e eles vão começar a ser distribuídos para o endereço indicado no cadastro único dessas famílias, né? E os municípios podem ver quais são essas famílias. Se tiverem famílias dentro do seu território que estão entre esse grupo de 151 mil que tiveram concessões esse mês, conseguem localizar, acessar a listagem dessas famílias através do módulo de relatórios dentro do CBEC Arquivos, um relatório de famílias selecionadas. As principais ações de gestão de benefícios, elas são cancelamento, suspensão e bloqueio. O cancelamento é a ação que interrompe o pagamento da família e desliga ela do programa. Ela sai do atendimento do programa e passa a não mais receber os benefícios. A suspensão é uma outra modalidade de ação de gestão de benefícios, mas ela é aplicada exclusivamente pela Senarc, exclusivamente também para o caso do não cumprimento de condicionalidades, e nesse caso os efeitos a gente impede temporariamente a geração de parcelas de pagamento. Então, as famílias que estão em processo de suspensão, não são geradas parcelas de pagamentos para ela. Já no bloqueio, que é uma interrupção temporária também, é diferente um pouco da suspensão. O bloqueio ele alcança uma série de outras ações de gestão de benefícios que são possíveis, né, para o bloqueio, e a gente gera a parcela de pagamentos, mas essa parcela fica bloqueada e a família não tem acesso a essa parcela até que a solução que ocasionou o bloqueio seja solucionada. Nesse mês, as principais ações de gestão de benefícios, de administração de benefícios que a gente teve são principalmente um grupo grande de famílias que estão sendo atendidas pelo programa migram para a regra de proteção, significa que elas continuam participando do programa, mas numa situação especial, eu vou passar no detalhe isso um pouco mais à frente. A gente teve um grupo de bloqueios de benefícios, principalmente de famílias que tiveram pendências e informações no cadastro único, indicando o falecimento da pessoa da família, ou que estivessem com o CPF em situação de irregular na Receita Federal, ou famílias, por exemplo, que não cumpriram as condicionalidades do programa. Esses são os 3 principais motivos desse mês. Tem outros motivos menores, mas os principais motivos que geraram os maiores bloqueios a nível nacional foram esses. E no caso do cancelamento, os 2 principais motivos de cancelamento desse mês ocorreram por um aumento da renda da família que foi cancelada para acima do limite permitido pelo programa, que são aqueles 706 que eu falei um pouquinho atrás, e também famílias que estavam já em processo de regra de proteção há 2 anos e
que esses 2 anos passaram agora e essas famílias saíram desse período, né? O que acontece quando a renda da família aumenta por alguma razão e isso reflete no cadastro único, né? No caso dessas famílias que entraram em regra de proteção, lá atrás, há 2 anos atrás, aconteceu o quê? Ela teve um aumento de renda lá atrás, esse aumento de renda tirou ela do patamar de entrada do programa, que é R$ 208 per capita, mas ela não ultrapassou o limite máximo para continuar sendo atendida pelo programa. Ela ficou nessa faixa entre 218 e o limite máximo que era estabelecido. Durante esse período, a família continua recebendo seus benefícios por até 24 meses, que era a regra de quando essas famílias entraram lá atrás, e elas recebem 50% dos valores, né? Dos valores que elas recebiam antes. Elas podem ficar por até 24 meses, segundo a regra que tinha estabelecida lá atrás no momento em que elas entraram. O que aconteceu agora foram que esses 24 meses, esses 2 anos, já se passaram e essas famílias ficaram atendidas pelo programa durante esse período, recebendo 50% dos valores. Esse mês elas tiveram seus valores, os seus benefícios cancelados, porque elas ultrapassaram esse limite máximo de regra de proteção. Nós também tivemos uma inclusão massiva de beneficiários no mercado formal de trabalho, são famílias que estão com as suas carteiras assinadas, isso resultou na superação da pobreza dessas famílias, algumas delas nem entraram na regra de proteção, passaram direto para os cancelamentos, o que significa que a renda que elas alcançaram foi bem superior ao que é permitido para a regra de proteção, então estão com rendas melhores, né? Nós tivemos também indicadores de que as rendas dos trabalhos das famílias que recebem Bolsa Família aumentaram em média 7,1% nesse ano. Estudos indicam que para esse público específico subiu 10,7%, que significa 50% a mais do que o crescimento da renda registrada para as outras famílias, para os 10% mais ricos do país, né? Então, a gente tem um indicador aqui de que as famílias do Bolsa Família estão estão conseguindo renda, superando o patamar de pobreza estabelecido para o atendimento no Bolsa, de maneira, inclusive, mais acentuada do que outros grupos de renda que também estão tendo aumentos de renda no país. O que é a regra de proteção? Que eu já citei ela umas 2 vezes aqui. A regra de proteção é uma medida do governo federal para dar continuidade de proteção social para essas famílias. Significa o seguinte: o limite da renda per capita de uma família para ela ser pré-elegível ao programa Bolsa Família, para ela entrar e ser atendida no programa, é R$ 208 per capita, né? No entanto, quando ela já está sendo atendida pelo programa, ela sair do limite de renda per capita de 208 não implica no desligamento imediato dela. Ela pode ter uma variação da renda até o limite de R$ 706, em que ela superou aqueles R$ 208 per capita que era necessário para ela ser atendida pelo programa, mas ela ainda não superou os 706 que a gente estabeleceu como limite máximo. Então, o que acontece com essa família? Ela entra num processo que a gente chama de regra de proteção. A regra de proteção foi criada para que, mesmo famílias que tenham tido melhora nas suas rendas, significativas, mas não o suficiente para não serem mais atendidas pelo programa, elas continuem participando do programa por um tempo determinado. Isso define, o que define o tempo é a origem da renda dessa família, e durante esse período ela recebe 50% do valor que ela recebia antes de entrar em regra de proteção. O foco, então, é a proteção, garantir a proteção social dessas famílias que melhoraram as suas rendas, para a gente garantir que as melhoras de renda que essas famílias estão tendo sejam mais perenes, sejam mais permanentes. É muito comum, especialmente para famílias de baixa renda, que aconteça da família se empregar e perder esse emprego de maneira muito rápida, né? Então, a gente quer garantir que a melhora da renda daquela família, seja por um emprego e uma renda, ela seja de maneira mais permanente, permita que a família continue recebendo ainda por um período os benefícios do Bolsa Família para ela se programar, né? Os parâmetros da regra de proteção, então, são os seguintes: existe um limite de renda, como eu falei, acima de 218 ao teto de 706,
Existe um prazo para essa família participar do programa dentro da regra de proteção. Esses prazos hoje são 2 meses, 12 meses e 24 meses. Isso depende do momento em que a família entrou na regra de proteção, porque existem diferenças nos momentos em que isso foi implantado. Com relação aos valores que ela tem, que ela continua recebendo, isso não mudou em relação à regra que tinha antes, ela continua recebendo 50% do valor que recebia, e o prazo para retorno garantido, ele continua sendo de 36 meses, e eu vou falar um pouco também sobre o retorno garantido. Então, quais são as categorias da regra de proteção? Nós temos 3 categorias vigentes. A categoria que já existia quando a regra mudou em julho de 2025, que a gente chama aqui categoria 1, então são as famílias que já estavam em regra de proteção no momento em que essa alteração aconteceu e foram criadas 2 novas categorias. Então, para essas famílias, o limite per capita da renda para ela sair do programa é 759, não 706. Esse grande grupo que foi cancelado agora eram famílias que estavam nessa categoria de regra de proteção de 2 anos, 24 meses, né? E para elas está garantido a permanência por 24 meses, enquanto não mudar a situação dessa família, que ela pode mudar de um mês para o outro, né? Mas agora existem 2 novas categorias da regra de proteção, que a gente chama de categoria 2 e categoria 3. Elas são categorias que se diferenciam pela origem da renda dessa família. As famílias que melhoram as suas rendas, essas melhoras de renda, elas acontecem de maneiras diferentes e de fontes diferentes. Tem famílias que se empregam, como eu citei atrás, que se empregam, carteira de trabalho assinada, ou conseguem um trabalho informal e declaram essa renda no cadastro único. E tem famílias que melhoram as suas rendas a partir de rendas mais estáveis. Há exemplos de famílias que passam a receber aposentadorias, passam a receber pensões, passam a receber o BPC idoso. Essas são rendas que as famílias, ao receberem, elas não perdem essas rendas com muita facilidade. Não é simples, né? Uma família que recebe uma aposentadoria, uma pessoa que recebe aposentadoria, perder a sua aposentadoria no mês seguinte. Não é uma coisa comum nem simples de acontecer, né? Então, a gente considera a origem dessas rendas, ou seja, de aposentadoria, pensão e BPC idoso, rendas mais estáveis. Para essas famílias, o prazo de regra de proteção é de 2 meses, e não de 12 e nem de 24. É um prazo em que a família, que a gente já sabe que tem uma renda mais permanente, passou a ter uma renda mais permanente, não é mais público do bolso a partir dessa renda mais permanente. Esse prazo de 2 meses é um prazo de adaptação para essa família não perder o benefício do Bolsa Família no mês seguinte. Então, ela continua recebendo o benefício por 2 meses, em 50% do valor, essa regra não muda para nenhuma das categorias, e depois desses 2 meses ela vai ter o seu benefício do Bolsa cancelado. Já algumas famílias, como eu citei, elas melhoram as suas condições financeiras a partir de rendas um pouco menos estáveis, né? Renda do trabalho, porque uma família pode receber, pode se empregar, uma pessoa da família, e pode perder esse emprego ali mais adiante, né? Então, a gente considera essa renda não tão estável, assim, uma renda mais volátil. Essas famílias, quando elas entram em regra de proteção, o prazo para elas permanecerem no programa não é de 2 meses, é de 12 meses. Então, ela fica durante 12 meses no programa, recebendo 50%, e após passado esses 12 meses, se não tiver havido nenhuma outra alteração no seu cadastro de renda, de composição familiar, que mude a situação dessa família, ao final desses 12 meses é que ela vai ter o benefício dela cancelado, né? Então, aqui um resumo do que seria, né? A categoria 1 é a categoria que já existia, né? A família, para sair do programa imediatamente, ela tem que superar uma renda de 759, ela está alcançando até 24 meses de regra de proteção, e a gente aplica a verificação desse prazo de 24 meses todos os meses a gente checa se tem um grupo de famílias que está completando 24 meses em prazo de regra de proteção e esses benefícios são cancelados. A categoria 2, que é mais estável, a diferença é a renda máxima para ela continuar participando do programa é 706, e ela se divide em 2 grupos. O da renda mais estável fica no programa por 2 meses, o da renda um pouco menos estável fica no programa por até 12 meses, tá?
Isso aqui é só o normativo que fez a alteração nessas categorias da regra de proteção e trouxe essas duas novas, né? Vocês não precisam se preocupar em anotar isso, porque a gente disponibiliza no informe da folha do programa a apresentação para vocês analisarem depois no município com tranquilidade. É até por isso que a gente traz uma série de informações que não são informações para a gente passar aqui na live, mas são informações que vocês possam consultar depois, tá? Então, vamos falar do retorno garantido, porque ele é importante quando a gente fala de regra de proteção, né? Quando a família entra em regra de proteção e depois ela tem o seu benefício cancelado por fim de prazo de regra de proteção, essa família tem direito ao que nós chamamos de retorno garantido ao programa. O que é esse retorno garantido? É uma estratégia que garante que qualquer uma dessas famílias depois que elas tiverem os seus benefícios cancelados, elas possam voltar ao programa por um prazo, inclusive, maior do que o prazo que uma outra família, por uma outra regra que tenha sido cancelada, tem. Normalmente, quando uma família tem o seu benefício cancelado, ela tem até 6 meses para resolver aquela situação que causou o cancelamento, se for uma situação resolvível, obviamente, e no prazo de 6 meses, o município pode, então, resolver a situação que seja cadastral, que seja outra que tenha levado ao cancelamento, e pedir a reversão de cancelamento dos benefícios dessa família. A família que entrou em regra de proteção, ela tem direito ao retorno garantido, e nesse caso, o prazo para reversão de cancelamento, para solicitar a reversão de cancelamento dessa família voltar à folha, não é de 6 meses, é de 36 meses. Isso acontece em duas situações no Bolsa Família. Nessa, que eu estou relatando aqui para vocês, que é quando a família passa por uma regra de proteção e tem o seu benefício cancelado por fim de prazo de regra de proteção, mas o retorno garantido, ele também é para famílias que pediram o seu desligamento voluntário. Então, uma família que vai até a gestão municipal e solicita o seu desligamento voluntário, ou que faz via aplicativo do Bolsa Família o seu desligamento voluntário, essa família tem acesso ao retorno garantido. A qualquer momento, após uma atualização cadastral e tendo garantido ali no cadastro que ela ainda é perfil para recebimento dos benefícios do Bolsa Família, por até 36 meses a gestão municipal pode solicitar a reversão do cancelamento dessa família. Então, em que situações que ela volta a receber? Bom, solicitou a reversão de cancelamento para uma família que está dentro do retorno garantido, ela volta para a folha automaticamente? Depende. A situação dela cadastral, a situação de renda dela, a situação das pessoas da família dela, tem que estar de acordo com as regras do programa. Ela não volta para o programa a qualquer custo e de qualquer forma. Então, para ela, ainda é preciso que ela esteja dentro do limite de renda que o Bolsa Família atende, que é R$ 218 por pessoa. As pessoas da família dela, todas as pessoas não podem ter pendências cadastrais, o CPF sim está ok, ou seja, tudo aquilo que vale como regra para uma família ingressar no programa, também vale como regra para a gente saber se o pedido da reversão de cancelamento de uma família que tem direito ao retorno garantido vai ser efetuado pelo sistema e ela vai voltar para o programa. Então, ela tem um direito mais estendido de prazo para pedir a reversão de cancelamento, mas ela ainda está, ela tem que atender todas as regras do programa para poder voltar. O prazo, como eu já falei, é de 36 meses, e a orientação para que isso seja feito faça uma atualização cadastral, então procure a gestão municipal, faça a atualização cadastral, e a gestão, após fazer a atualização cadastral dessa família, faz a solicitação da reversão de cancelamento para que ela possa voltar para a folha, tá? Importante dizer, mesmo antes de falar de revisão cadastral, que quando a gente está falando de reversão de cancelamento, a gente está falando que essa família que estava no retorno garantido, quando se pede uma reversão de cancelamento para ela, ela volta direto para a folha. Não é uma família que volta para uma espera de atendimento, tá? A gente está falando de reversão de cancelamento mesmo. A família, nesse prazo, se atender às regras do programa, ela volta para a folha, independente da quantidade de famílias que já estão sendo atendidas naquele município, tá? Falando então um pouco da revisão cadastral, que é outro ponto de atenção para o mês de março.
A gente está no segundo mês do processo da qualificação cadastral desse ano. O processo maior que tem em termos de volume dentro da qualificação desse ano é o processo da revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família, né? Quais são as famílias que entram em processo de revisão cadastral? Todas as famílias que estão com seus cadastros atualizados há mais de 24 meses, né? Os públicos, como todos os outros anos, eles estão distribuídos em, né, públicos específicos. Essa distribuição, ela se dá de acordo com o mês em que o cadastro dela ficou desatualizado ou ficará desatualizado, porque uma das novidades que nós temos para esse ano da revisão cadastral é que a gente está fazendo uma revisão cadastral mensal, ou seja, todos os meses a gente está checando quais são as famílias que vão ficar com seus cadastros atualizados, estamos convocando essas famílias e no momento em que eles ficarem desatualizados, elas podem estar sujeitas a bloqueios e posteriormente a cancelamentos se não fizerem as suas atualizações cadastrais, né? A regularização dessa situação é simplesmente uma atualização cadastral. As famílias que estão no processo de revisão cadastral, a única pendência que nós encontramos para essas famílias é uma pendência de data de atualização cadastral. Então, os cadastros precisam ser atualizados, precisa procurar a gestão para atualizar o cadastro, com exceção das famílias unipessoais. Nós sabemos que nós tivemos uma alteração legal, uma lei, a Lei 15.077 alterou a lei do Programa Bolsa Família, e essa lei obriga que famílias unipessoais tenham as suas entrevistas realizadas no domicílio onde elas moram. Então, isso é um ponto de atenção também. Como eu já disse, a gente já está convocando essas famílias para fazer a atualização cadastral, e famílias que não atualizarem o seu cadastral conforme o calendário específico, que é esse calendário que vocês encontram lá no processo da instrução normativa que fala da qualificação, podem ter os seus benefícios bloqueados e até cancelados, se não fizerem a atualização cadastral, né? Essa é uma das telas que a gente coloca para vocês guardarem, para vocês consultarem depois. É um que mostra detalhadamente o que é bloqueio, suspensão e cancelamento e quais são as suas repercussões, né? E falando um pouquinho do processo de comunicação que foi feita para esse mês, os principais processos foram, as principais famílias que foram comunicadas esse mês pelo Bolsa Família foram as que ingressaram no programa, as que entraram em regra de proteção, as que tiveram cancelamento por fim de prazo de regra de proteção, todas as famílias que tiveram não cumprimento de condicionalidades, algumas delas receberam avisos, outras que receberam bloqueios, suspensões e cancelamentos, estão recebendo mensagens acerca dessas situações, né, dos seus bloqueios, suspensões e cancelamentos. Outro processo grande de comunicação é o da revisão cadastral, que a gente está convocando, e também uma comunicação de cancelamento de famílias que tiveram a renda alterada automaticamente pelo CNIS e tiveram seus benefícios cancelados, né? Era o que a gente tinha para dizer hoje sobre a folha, que vai começar agora amanhã a ser pago. Eu vou passar a palavra para a nossa colega Itanamara, que vai falar com vocês sobre condicionalidades, e mais adiante nós vamos responder, como a Valéria falou no início, algumas dúvidas que vocês estão colocando. Muito obrigada, espero que vocês tenham um bom trabalho esse mês. Obrigada, Luciana, por trazer esclarecimentos sobre a folha de pagamento do Bolsa Família, por trazer esclarecimentos sobre as regras que tantas vezes são questionadas aqui pelos nossos gestores e pelos nossos beneficiários. Lembramos mais uma vez que tem um link na descrição dessa live, onde você pode estar colocando suas dúvidas e questionamentos, que serão respondidas ao final da live. E também é muito importante que você divulgue o link dessa live para que outras pessoas possam ter acesso à informação segura sobre o programa. São informações, como vimos até agora, tão importantes, tão necessárias na gestão, e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor fica o nosso trabalho no dia a dia. Vou passar agora a palavra para a Itanamara, que vai falar sobre proteção social do Bolsa Família às mulheres. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês nessa tarde, com todas as colegas, né? Quero começar cumprimentando a colega Valéria, que está mediando essa live tão importante,
a colega Luciana, do Departamento de Benefícios, a colega Carla, né, do Departamento de Operações da Senar, que é um prazer compartilhar essa live com vocês numa data tão importante que é o mês de março, que é o mês que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, um mês dedicado a todas as mulheres, né, no nosso país e no mundo. Esse mês que a gente trata especificamente, né, das lutas das mulheres, da resistência dessas mulheres no Brasil e no mundo, lembrando aquelas que nos antecederam, as que agora estão presentes fazendo a luta, e também para deixar para as novas gerações toda essa luta de resistência para combater as desigualdades de gênero e todas as outras desigualdades que afetam as nós mulheres. Então, o objetivo hoje da nossa live é dialogar um pouco com todas as coordenações do programa Bolsa Família e todos aqueles e aquelas que nos assistem, né, mais especificamente falando para as mulheres, lembrando que esse é um programa que ele atende, em sua grande maioria, as mulheres, mas, ao mesmo tempo, é um programa que também tem na sua execução, seja na coordenação federal, né, na gestão da União, né, pelo MDS, seja nas gestões das coordenações estaduais do programa, tanto da assistência como da saúde e da educação, assim também como no âmbito dos municípios, a sua grande maioria são mulheres que executam no cotidiano o programa Bolsa Família para atender, inclusive, sua grande maioria, mulheres e meninas, que aqui esse programa tem protegido. Então, o objetivo da nossa live é falar a proteção social do PBF para as mulheres e meninas, ou seja, destacar nesse mês de março, né, a proteção do programa para as mulheres e as meninas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. E aí nós vamos aqui apresentar um breve perfil dessas mulheres e meninas, trazendo à luz também a dimensão da importância das condicionalidades, ou seja, o acesso à política de saúde e educação para essas famílias e com foco específico para as nossas meninas e as nossas mulheres que também são alvo do acompanhamento das condicionalidades. Então, esse é o objetivo da nossa live, fazer esse bate-papo e chamar a atenção das coordenações para que possa estar utilizando os dados do programa Bolsa Família para poder tratar, né, e pensar em políticas públicas no município de vocês, nos estados de vocês, voltados e destacados para as mulheres do programa Bolsa Família e também para as nossas meninas, nossas crianças e as nossas adolescentes que o programa protege. Pode passando, Valéria. A primeira coisa que a gente destaca é chamar a atenção, né, que o programa Bolsa Família é um direito à renda, ele é o maior programa de transferência de renda do mundo condicionada, ele se configura como a principal política pública de combate à fome e à pobreza no país. Ele é uma estratégia de enfrentamento à pobreza, compreendendo que a pobreza ela é multidimensional, então a nossa resposta também tem que ser uma resposta articulada e integrada, por isso que o programa Bolsa Família se articula com mais duas outras políticas públicas, que é a política de saúde e a educação. Lembrando que o próprio programa Bolsa Família, o direito à transferência de renda, ele também está previsto hoje na nossa Constituição Federal, lá no artigo 6º, lá tem um parágrafo dentro do artigo 6º, o artigo 6º da Constituição Federal, ele tanto de direitos fundamentais da população brasileira, do cidadão e cidadã brasileira, e dentre esses direitos foi inserido na Constituição o direito à transferência de renda, né, o direito às famílias terem renda, as famílias que necessitarem de renda. Então, o programa Bolsa pela Constituição Federal, e ele também se configura como um direito socioassistencial. O que significa dizer isso? Dentro do Sistema Único de Assistência Social está previsto o direito a várias seguranças socioassistenciais. Então, é um sistema que ele tem, dentro das suas provisões, algumas seguranças socioassistenciais. Dentre elas está a segurança de renda, e o Bolsa Família é um direito socioassistencial de renda, que se articula com outros direitos socioassistenciais, como o direito à convivência, acolhida, apoio, auxílio, está dentro previsto do Sistema Único de Assistência Social. E, lógico, se articulando aí com a política de saúde e educação. Então, o Sistema Único de Assistência Social,
ele tanto apoia o programa Bolsa Família por ele ser um direito socioassistencial de renda, tanto no que diz respeito à execução com o cadastro único, esse diálogo direto do Bolsa Família com o cadastro, assim como dentro das condicionalidades, a perspectiva que está prevista do trabalho social com família para aquelas famílias que estejam em descumprimento de alguma condicionalidade. Então, o programa, ele promove, né, o acesso à saúde e à educação, mas também os demais serviços socioassistencial que está dentro da rede do Sistema Único de Assistência Social e Educação, Valéria. Dito isso, a gente traz para vocês o dado mais recente que a gente tem, né, sobre a folha de pagamento de março, sobre a quantidade de beneficiários, tem esse programa já apresentado aqui pela Luciana, destacando que a gente tem 48 milhões de beneficiários, né, e uma média mensal que a gente injeta na economia brasileira, proporcionando a essas famílias o direito à renda, mais de 12 bilhões, então isso significa dizer que o programa Bolsa Família, além de promover a autonomia econômica dessas famílias, assegurar o direito dessas famílias à alimentação, já que o Bolsa Família é utilizado principalmente pelo acesso à alimentação, os itens básicos de sobrevivência dessas famílias, ele também consegue promover o desenvolvimento econômico das nossas cidades, principalmente as cidades de pequeno porte 1 e 2, em que a gente sabe que as economias locais ela é muito pautada na agricultura, no serviço público, então os benefícios, como o programa Bolsa Família, os benefícios, outros benefícios assistenciais, como o BPC, se configura um grande incremento nas economias locais para fazer desenvolver a economia local e o comércio local. Então, a gente tem aí 12 bilhões que é investido mensalmente no programa e uma média de mais de R$680 por mês para essas famílias. Lembrando sempre, né, que a é composto por esses e dentre os benefícios aqueles que nos compete ao Departamento de Condicionalidades, que são o que a gente chama dos benefícios variáveis que estão relacionados ao público da criança e do adolescente que frequenta a escola, então tem lá assegurado R$100, R$150 ou R$50, ou no caso das gestantes e nutris também R$50. Então, essa composição da incentivar ainda mais o acesso dessas famílias ao serviço de saúde e educação. Pode passar. A gente agora vai falar um pouco desse perfil dessas meninas e mulheres dentro do programa. Pode ir passando, Valéria. Os dados, né, mais recentes que a gente fez um comparativo, né, destacando quem são o público feminino dentro do programa Bolsa Família. Ele corresponde a 58,73% desse público, o que equivale, né, mais ou menos aí a 29 milhões de mulheres e meninas que estão dentro do programa Bolsa Família. Então, significa dizer que uma parte desse programa ele está voltado, né, para o atender e proteger as mulheres e as meninas do programa Bolsa Família. E também a gente vai aproveitar esse espaço para fazer um recorte aqui sobre o recorte racial. Quem são essas mulheres? Quais são essas mulheres que estão dentro do programa Bolsa Família? E destacando também o papel das mulheres que são responsáveis no nosso programa. Pode passar. Aqui, como eu falei, né, sim, nós temos uma média de quase 29 milhões de mulheres que estão dentro do programa Mulheres e Meninas, é o que representa o público do programa Bolsa Família do sexo feminino, e 20 milhões relacionados ao público do sexo masculino, que equivale a 41,27%. Se a gente parar para refletir como é que está composta a sociedade brasileira, a gente tem mais de 50% da população do Brasil ela é formada majoritariamente por mulheres, então isso não diferencia dentro do programa Bolsa Família, né? A quantidade mais expressiva do público feminino que é acompanhado dentro do programa Bolsa Família, então isso destaca a importância do programa na proteção social às mulheres e às meninas, especialmente também como uma política, né, que perpassa uma política transversal de gênero, ou seja, o programa também tem essa perspectiva de trazer essa transversalidade dentro do programa quando ele faz esse recorte também para a perspectiva de gênero. Pode passar. Aqui são os dados, né, que a gente traz, étnicos, raciais, e aí a gente vai também dialogando, o programa vai dialogando com
os perfis que tem na sociedade, né? Na sociedade brasileira, a gente é uma sociedade formada majoritariamente, né, pela população negra, que são pretos e pardos, isso não é diferente dentro do programa, e especificamente falando das nossas mulheres. Então, a gente tem 72%, quase 73%, né, 72,98% são mulheres negras, quando a gente coloca pretas e pardas, a sua grande maioria são mulheres pardas, 19 milhões são mulheres que se consideram mulheres e meninas pardas, depois seguido por mulheres brancas, que dá uma média de 7 milhões aí, que também se declaram brancas, o que equivale a 25% dentro do programa. Pretas, né, aquelas mulheres que se autodeclaram pretas, mas lembrando que quando a gente fala da população negra, está incluído pretos e pardos. Então, tem 2 milhões de mulheres que se declaram pretas, então, quando eu somo esses 65 de mulheres pardas e 7% de mulheres pretas, a gente chega a esse total de 72,98%. Não menos importante, mas a gente também faz esse recorte para a questão da equidade, quando a gente traz também a população indígena dentro do programa, que inclusive está dentro dos públicos prioritários para acessar o programa Bolsa Família. A gente tem 380 mil mulheres indígenas que estão dentro do nosso programa, depois a população que se declara amarela e as demais, mas a gente foca muito nessa perspectiva de que o programa ele tem uma proteção às mulheres e às mulheres negras. E isso reflete muito sobre como está estruturada a nossa sociedade. Dentro da pobreza, quando a gente vai estudar a pobreza, entendendo ela como um fenômeno multidimensional, nós vamos entender que marcadores como a questão de gênero, a questão étnico-racial, a questão etária, tudo isso são determinantes para a gente conseguir compreender a pobreza no país, entendendo que a maior parte da população são pobres ou né, no Brasil são mulheres e mulheres negras. Essas têm os menores rendimentos no país. Então, daí a perspectiva de que o programa chegue para essas mulheres, já que essas mulheres vivem historicamente esses processos de desigualdade, desigualdade do acesso à renda, desigualdade de gênero e desigualdade étnico-racial. Então, o programa ele tem refletido como também está estruturadas as relações na nossa sociedade, né, as relações de classe, de gênero e étnico-racial. Então, esse recorte que a gente traz também demonstra o quanto o programa é uma resposta ao enfrentamento dessa pobreza que afeta especificamente as mulheres no nosso país e as mulheres negras, né? E se a gente fizesse aqui um recorte de região, e também outro marcador para a gente entender a perspectiva multidimensional da pobreza, é quando a gente faz o debate de território. Então, a gente sabe das desigualdades territoriais que tem no Brasil, da dificuldade de acesso aos serviços públicos, como está estruturado no nosso país, e nós vamos ver que essas mulheres se concentram, em sua grande maioria, também na região norte e nordeste, proporcionalmente, quando a gente fala de onde tem o maior número de beneficiários do programa Bolsa Família. Pode passar, Valéria. Aqui a gente traz o perfil das responsáveis familiares, né? Muito bem explicado anteriormente. Dentro do programa Bolsa Família, você tem um responsável familiar. E dentro dessa perspectiva do responsável familiar, nós temos as nossas mulheres. As mulheres no Brasil, né? Elas representam hoje não só a grande maioria da população brasileira, mas mais de 40% dos lares no Brasil, eles são chefiados por mulheres. E quando a gente traz a perspectiva de quem são os responsáveis familiares dentro do programa Bolsa Família, nós vamos ver que dos 18, quase 19 milhões de famílias, né, inseridas do programa Bolsa Família, nós temos mais de 80%, né, 84% são chefiadas por mulheres, ou seja, as mulheres são as responsáveis familiares dentro do programa Bolsa Família. E se a gente pegar esse dado e dialogar com o dado, e a maioria hoje dos lares brasileiros serem chefiados por mulheres, a gente vai perceber, né, o papel que
tem das mulheres na sociedade, essas mulheres que acumulam muitas vezes triplas jornadas de trabalho, né? Elas são as responsáveis pelos seus lares, ou seja, elas fazem muitas vezes, né, trabalho, e esse trabalho relacionado, no caso, quem está inserido dentro do programa Bolsa Família, o trabalho informal, as mulheres estão, em sua grande maioria, no trabalho informal, ou seja, as mulheres que vivem de bico. Mulheres são responsáveis pelo cuidado, elas cuidam das suas famílias, da sua casa, e ao mesmo tempo elas são as responsáveis pelos seus filhos. Então elas acabam tendo esse acúmulo de tarefa, e tem aquelas mulheres que ainda também estudam. Então vocês acabam percebendo, né, o quanto a sociedade no Brasil, né, ela está estruturada, né, nesse acúmulo de trabalho que as mulheres têm. E dessa forma a sociedade tem se estruturado. Então, tem dados e pesquisa que demonstram, né, o quanto as mulheres são ainda responsáveis pelo trabalho do cuidado, que é o trabalho doméstico, que muitas vezes não é enxergado no nosso país como um trabalho, mas o cuidado é sim um trabalho. Ninguém vive numa sociedade sem precisar comer, lavar roupa, ter a roupa passada, a casa arrumada. Então, o trabalho doméstico, o cuidado, que é o cuidado, o que a gente chama de trabalho doméstico, ele é sim um trabalho, ele deve ser reconhecido na sociedade, e ele é essencial para a estruturação das relações sociais na sociedade. Então, tanto o trabalho que a gente chama aquele trabalho fora do mercado de trabalho, ele é importante, assim como o cuidado. Ninguém vive numa sociedade se não tiver estrutura e organização do cuidado. Então, o programa Bolsa Família também traz à tona o papel dessas mulheres, né, que tem sido colocado para elas a responsabilidade do cuidado, a responsabilidade de também chefiar suas famílias. Então, o programa traz à tona essa perspectiva da sociedade que a gente precisa debater urgentemente na sociedade. No Brasil, a política nacional de cuidado e como o Estado brasileiro pode e deve fazer o compartilhamento do cuidado na nossa sociedade, né, com políticas públicas, com os equipamentos, com os instrumentos que é necessário, que pode ser estruturado, né, para compartilhar o cuidado. E também a gente discutir nas escolas, nas nossas formações, nas nossas organizações, que o cuidado, ele não é inerente ao papel das mulheres, mas o cuidado, ele é um trabalho, ele deve ser partilhado entre homens e mulheres. Então, aqui a gente pode fazer essa discussão, assim como chamar a atenção, né, da lógica das mulheres hoje estar cada vez mais chefiando suas famílias e serem responsáveis pelos seus núcleos familiares. E o programa Bolsa Família nos traz essa realidade, ou seja, são mulheres negras que também estão responsáveis pelos seus lares, pelas suas famílias. Pode passar. Queria trazer aqui um dado para vocês, muito importante, sobre a escolaridade. No Brasil, a gente tem dados relacionados à escolaridade da população, nós vamos ver que as mulheres têm índices maiores de escolaridade do que os homens. Isso não é diferente dentro do programa Bolsa Família, mas é importante a gente se atentar. Já falei aqui o quanto essas mulheres são responsabilizadas na sociedade pelo cuidado. Mas também é importante a gente também destacar o perfil de escolaridade dessas mulheres. Ainda temos um gargalo a ser enfrentado, nós temos aí uma perspectiva de 400 mil mulheres que estão como responsáveis familiares, dentro daquelas 15 milhões de mulheres que se declaram para a gente, dentro dos dados do cadastro único, como mulheres que elas têm só, né, tá sem instrução. E nós podemos ler da seguinte forma: são mulheres que foram alfabetizadas, que têm, né, algum nível de instrução, mas que elas não foram, né, ainda escolarizadas, elas ainda não acessaram ou não conseguiram concluir os ensinos, né, a escolarização formal. Ao mesmo tempo, nós temos mulheres que conseguiram, né, concluir o ensino médio, nós temos 38,5% dessas mulheres que conseguiram concluir o ensino médio, isso nos diz muito, e apresenta, né, como a gente pode criar políticas públicas dentro dos nossos municípios e estados para inserir essas mulheres em outros espaços, em espaços de capacitação, de profissionalização, de empreendedorismo,
para que essas mulheres possam ter novas rendas e elas possam galgar outros espaços, ou seja, compreendendo o programa Bolsa Família como um espaço que essas mulheres entram nesse programa, mas que esse programa pode abrir outras portas, desde que seja articulado com outras políticas públicas, que é o que a gente chama atenção para a terceira dimensão do programa Bolsa Família, que é a dimensão de articulação do programa com outras políticas públicas, e que a gente tem feito isso, inclusive, pelo MDS, em parceria também com os estados e municípios, secretarias do trabalho. A maior parte dos empregos de carteira assinada do trabalho formal no Brasil tem, em sua grande maioria, o público do programa Bolsa Família e do que estão também no cadastro e no Bolsa Família. Então, a gente traz esse dado muito feliz desses 38,53% que tem ensino médio, significa dizer que tem uma potencialidade de ser trabalhada com essas mulheres, mas também a gente chama atenção para aquelas que ainda não conseguiram concluir o ensino fundamental, ainda estão no ensino fundamental, né, incompleto, ou pararam de estudar lá atrás, ou que continuaram a estudar, mas ainda não chegaram no ensino médio. Então, para dizer o quê? Para dizer que é necessário a gente fazer uma parceria com o Ministério da Educação, localmente, as secretarias de educação municipal, as secretarias de educação estadual, de pensar políticas públicas educacionais para essas mulheres, para que qualifique essas mulheres, não na perspectiva de aumentar a escolaridade dessas mulheres, porque se a gente não conseguir aumentar a escolaridade dessas mulheres, a gente vai enfrentar outras barreiras na hora que essas mulheres forem tentar ser inseridas no trabalho, no mercado de trabalho formal. Então, aí traz para a gente dois lados, do lado das mulheres que já conseguiram concluir o ensino médio, que a gente pode trabalhar isso através do CRAS, das secretarias de trabalho dos municípios e dos estados, incluindo essas mulheres na perspectiva da inclusão produtiva, da inserção socioeconômica. E, do outro lado, a necessidade da gente fazer parcerias com a educação para que essas mulheres sejam públicos prioritários dentro da educação de jovens e adultos, que é o EJA. Então, isso traz também a necessidade da gente pensar políticas públicas, a gente tem elementos. Eu chamo a atenção, inclusive, para as coordenadorias, os organismos de políticas para as mulheres, secretarias estaduais de políticas para as mulheres, que a gente também volte os nossos olhares para pensar essas mulheres como uma Bolsa Família, porque as mulheres são as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade social e que o programa tem chegado como uma proteção social a essas mulheres, mas que um conjunto de outras políticas públicas tem que também chegarem para essas mulheres, e que elas têm que estar no planejamento e na prioridade das administrações. Na hora de fazer um planejamento, pensar a partir do público que está no cadastro e no público que está no programa Bolsa Família. Pode passar, Valéria. Aqui a gente, né, reforça essa perspectiva, né, do papel do programa, da importância delas terem acesso a outras políticas e que elas possam construir, né, políticas e programas para que elas possam construir seu processo de autonomia econômica, de inserção no mercado de trabalho, e que o programa tem feito isso ao longo dessa jornada, né? A gente escuta de muitas mulheres o quanto o programa foi o seu primeiro acesso a alguma política pública, e daí elas conseguem, né, acessar outras políticas públicas e também conseguem ter transformação social. Então, o programa Bolsa Família, ele é um programa que ele tem, ao longo dessas 2 décadas, ajudado a transformar a vida das mulheres, a vida da população brasileira. Pode passar, Valéria. Passar. Eu queria, só para finalizar com vocês, pode passar, Valéria, pode ir para a próxima. Finalizar com vocês, destacando as condicionalidades do programa Bolsa Família, seja da educação, seja da saúde, e trazendo também um pouco do olhar das nossas meninas. Eu estou falando das responsáveis familiares, agora eu vou falar um pouco das nossas meninas, e encerro falando do acompanhamento da condicionalidade da saúde das mulheres. Sobre as nossas, dentro da educação, a gente tem um público que a gente acompanha, que vai de 4 até completar 18 anos, 4 a 17 anos aí, para acessar a educação brasileira. E desse público, a gente destaca que nós temos 8 milhões e meio de meninas e adolescentes
programa, e sendo acompanhadas pela educação, tendo acesso à educação, cursando, né, entrando na escola, tendo esse acesso, mas também tendo um acompanhamento, que para a gente a condicionalidade da educação significa dizer o acesso e a permanência na educação. E aí a gente traz o dado de que este público, essas meninas e essas adolescentes, elas têm um índice maior, né, de frequência escolar. Então, a gente também destaca isso na condicionalidade da educação. Pode passar para a próxima, Valéria. E aí a gente traz, né, aqui de forma mais detalhada para vocês verem, né, de 4 a 5 anos nós temos 1.200.000 meninas, 1.300.000 meninas, né, e que dessas teve mais de 84% acompanhados. Depois de 6 a 15 anos, nós tivemos 5.700.000 meninas, né, meninas e aí adolescentes ou pré-adolescentes, também acompanhada numa taxa de 91,36% de acompanhamento, ou seja, aquelas meninas e adolescentes estão frequentando as escolas, que estão ali fazendo seus estudos, ou seja, o programa Bolsa proporcionar proteção às nossas meninas, para que elas tenham um futuro, para que elas possam, ou as famílias possam um ciclo intergeracional da pobreza. Então, o programa tem essa perspectiva, e a gente está aqui fazendo um recorte das nossas meninas. E as nossas adolescentes de 16 a 17 anos, aí, destacando que nós temos 1.400.000 meninas e uma taxa de acompanhamento de frequência escolar, educacional, de quase 86%. São isso diz programa, pensando no presente, mas sempre na perspectiva do futuro, da gente conseguir romper com a pobreza intergeracional. Então, aqui é um dado que mostra a proteção do programa para as nossas meninas, as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, esse programa que dá bases para que a gente possa, para que essas meninas possam romper com o ciclo da pobreza e também pensar no futuro melhor. Pode passar para o próximo, Valéria. Aqui a gente detalha para vocês perceberem, né, a questão da equidade dos grupos e nacionais, chamando sempre atenção para a questão étnico-racial. Quem são essas meninas? A grande maioria dessas meninas que são acompanhadas pela Bolsa Família, né, pela educação, que o Bolsa Família proporciona a inserção delas na educação brasileira, a grande maioria são meninas e adolescentes negras, são quase 72%, ou seja, 71,3% são meninas e adolescentes negras, então a grande maioria são negras, a maioria pardas, né, depois de ter as meninas brancas. Quero chamar a atenção aqui que a gente tem 125.000 meninas e adolescentes dentro também para a proteção desse programa para os nossos meninos e adolescentes indígenas, sempre levando em consideração que a educação brasileira ela é regida por um conjunto de legislação que, inclusive, assegura à população indígena, aos povos originários, uma educação contextualizada de acordo com sua cultura, de acordo com as diretrizes que estão previstas na legislação educacional, protegendo, né, a população indígena, os povos originários. Então, isso é muito importante também destacar. Quando a gente fala do acesso das nossas meninas à educação, a gente está falando a essa educação que respeita, né, as particularidades da população indígena. Pode passar, Valéria. E aqui, da saúde, né, que são as taxas de saúde das mulheres, vocês percebem, né, o quanto do acompanhamento de saúde das mulheres no Brasil, né, então a gente atingiu uma taxa de 90%, o que diz muito dessa cobertura da saúde, já que a saúde e o acesso à educação. Então, esse dado é da última vigência do segundo semestre de 2025, o período que corresponde de julho a dezembro, e que o resultado, né, dessa vigência pelo Brasil inteiro foi divulgado agora no quando acompanhar as mulheres no Brasil. Quando a gente fala desse acompanhamento, a gente está dizendo que essa família está tendo acesso aos serviços de saúde. Então, é o agente comunitário de saúde que vai na casa fazer esse acompanhamento, as mulheres acessando
os serviços são ofertados nas unidades básicas de saúde, sem entender a saúde no processo da prevenção, da promoção da saúde, assim como compreendendo essa perspectiva integral. E a gente tem dados que demonstram o quanto o acesso à saúde tem melhorado vários outros índices, como redução infantil, a melhoria da saúde, inclusive da saúde mental, relacionada aos índices de suicídio, já que também o acesso aos serviços de saúde leva à promoção da saúde mental. Então, são dados que vão do quanto acessar os serviços de saúde vão além daquele acompanhando as mulheres gestantes, mas fazem com que essas famílias acessem um conjunto de serviços que são ofertados à população na área da saúde, entre eles a saúde local. Pode passar. Os dados que a gente coloca das nossas crianças, né? Quero aqui também destacar das nossas crianças, dizer que a gente teve um público, né, de 5 milhões de crianças, né, de 8 milhões de crianças, perdão, dessas nós tivemos uma média de 5 milhões 240 mil que foram acompanhados, é uma taxa de 62,56% de acompanhamento, significa dizer que nossas crianças foram pesadas, que elas tiveram solo todo, tiveram verificados pela saúde e também foram vacinadas. Aproveito para dizer que as crianças do programa Bolsa Família, elas são as crianças que têm o maior índice de vacinação no Brasil. Isso diz muito da cobertura do programa e do pacto que é feito entre nós, o serviço público, com famílias, para que e aí a gente fez um recorte, né, que desses 8 milhões, metade deles são formadas por meninas, né, ou seja, são as meninas que estão são meninos que foram acompanhados a saúde, né, pelos serviços de saúde em todo o Brasil, e a gente sabe que esse número, esse índice é bem maior, levando em consideração as questões territoriais do Brasil e a forma como é organizado os serviços, muitas vezes os municípios acabam não repassando o dado corretamente para o Ministério da Saúde, mas o mais importante é que essas crianças, essas meninas estão sendo acompanhadas, são 4 milhões de meninas que tiveram sua saúde acompanhadas no segundo semestre de 2025. Então, todos que fazem a rede de saúde estão de parabéns, assim, todos que fazem o programa Bolsa Família. Pode passar, Valéria. Aqui a gente faz, né, um pouco do detalhamento, né, novamente chamando a atenção, né, que a maioria são mulheres e mulheres negras que fazem esse acompanhamento da saúde, que acessam os serviços da saúde, e aí chamando novamente a atenção, né, do quanto é importante a gente destacar o marcador étnico-racial na nossa sociedade. A gente vive uma sociedade marcada pela desigualdade social, a desigualdade de gênero e a desigualdade racial. A gente chama a atenção para esse dado novamente, né, reforçando o papel do serviço da saúde e também levando em consideração que a política de saúde, ela tem entre as suas diretrizes, a diretrizes da equidade. Pode passar para encerrar. Aqui são as mulheres gestantes, né, dentro da perspectiva do programa Bolsa Família, nós temos o benefício variável da gestante, que tem a quantidade de mulheres que a gente faz o acompanhamento e dessas mulheres, a quantidade que estavam gestantes que foram identificadas pelo sistema, seja tanto do cadastro único como pelo Ministério da Saúde, pelos serviços de saúde que foram acompanhadas, né, dentro do programa Bolsa Família, e que essas mulheres, além de receber o acompanhamento do pré-natal, como uma condicionalidade da política do programa Bolsa Família, elas também têm acesso aí ao benefício variável de R$ 50. Pode passar por último para eu encerrar, Valéria. Aqui são as taxas que a gente vai mostrando nesse período, uma taxa histórica, né, desse acompanhamento do benefício variável das gestantes, o que é importante, né, esse fortalecimento que vem do programa, nessa articulação com a saúde, que vem assegurando às nossas mulheres, né, o acesso ao pré-natal, e isso, além de assegurar a saúde para as mulheres, ainda tem reduzido a mortalidade infantil. Se deve também muito ao programa Bolsa Família, por assegurar a essas famílias, a essas mulheres, o acesso à política de saúde.
Pode passar. Aqui, novamente, a gente coloca os marcadores, né, étnico-raciais, só que agora aqui das nossas crianças, destacando que a grande maioria das nossas crianças, elas são compostas por crianças negras, e aí a gente sempre levar em consideração isso na hora de fazer os nossos falas, as nossas dados, os nossos planejamentos. Pode passar. E, não menos importante, vou encerrar com esse slide, Valéria, o trabalho social com família. O programa, como eu falei no início, né, o Bolsa Família, ele é um direito socioassistencial, ele é um programa do SUS, assegurado lá no Sistema Único de Assistência Social, dentro do SUS, como um direito socioassistencial de renda, e dentro da política de assistência social, a gente tem um diálogo direto com o cadastro único, mas temos também um diálogo direto com o PAIF e PAEF, que é através das equipes do PAIF e do PAEF que fazem um trabalho social com famílias. Seja as famílias que estão em descumprimento de condicionalidades, aquelas famílias que naquele mês, naquele bimestre que a gente faz o acompanhamento, não conseguiu cumprir a condicionalidade, seja também a importância de inserir essas famílias nos demais serviços socioassistenciais, até porque o programa, as famílias que estão dentro do programa Bolsa Família são famílias que são prioritariamente acompanhadas pela política de assistência social, como a gente diz, que devem ser referenciadas pela assistência social no território. Então, o programa Bolsa Família, ele articula saúde, assistência e educação, e assegura proteção social às nossas mulheres. Então, quero reforçar esse papel do programa, né, de proteção às mulheres e às meninas no Brasil, e mais uma vez agradecer, né, a todas as mulheres, né, que compõem as coordenações do programa Bolsa Família, que compõem as equipes técnicas da saúde, da assistência e da educação, que executam esse programa na ponta, assegurando às famílias o acesso ao benefício, mas também o acesso aos direitos de saúde, educação e assistência social e a articulação política que essas famílias vão ter cada vez mais autonomia, especialmente nossas mulheres, nesse mês de março, que é o mês dedicado às mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Itanamara, por trazer a importância do programa Bolsa Família na vida de cada mulher beneficiária, na vida de cada responsável familiar, principalmente nesse mês de março, que é um mês que marca as lutas das mulheres. Vou passar a palavra agora para a Luciana, para que ela possa estar respondendo as perguntas que foram feitas no decorrer dessa live. Mas, antes de passar a palavra para a Luciana, eu gostaria de lembrar que o link ainda está aberto, então, se você ainda tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, aproveite para estar colocando aí sua opinião no link que está na descrição dessa live do Bolsa Família. E lembro também da importância de você divulgar essa live para que outras pessoas tenham acesso a informações seguras sobre o programa, possam estar aí tirando também as suas dúvidas sobre o programa Bolsa Família. Luciana? Vocês me ouvem? Sim. Então, vamos lá. Nós recebemos algumas perguntas aqui. A primeira delas é da Estela Martins, de Candeias, Minas Gerais, e a Estela pergunta o seguinte: uma família que teve o benefício bloqueado por questão de averiguação de inconsistência, ao ter o benefício desbloqueado, consegue receber as parcelas retroativas? Consegue, Estela. Se a parcela estiver dentro do prazo de validade dela, que é de 180 dias, quando você desbloqueia o benefício, as parcelas que estavam lá para a família disponíveis nesse prazo, ela consegue sacar normalmente, tá? O que precisa ser observado é que, se a família recebia o seu benefício só pela plataforma social, se ela recebia por algum tipo de conta corrente, conta bancária, né, conta da poupança social, poupança da Caixa, quando a gente bloqueia o benefício, a gente não pode depositar esse benefício bloqueado na conta corrente, porque ela tem características próprias que são reguladas pelo Banco Central. Então, o benefício dessa família, ele passa a ficar depositado na plataforma social. A gente tem aqui na Senarc
um mecanismo para uma vez por mês buscar na plataforma social benefícios que estejam liberados das famílias para depositar de volta nas suas contas, né? Mas se de repente o benefício foi bloqueado num período em que a gente ainda não chegou nessa rotina, vale a pena orientar a família para verificar também na plataforma social. Quando ela vai sacar o benefício dela, que ela saca o benefício, se ela não tiver sacado a totalidade, ele faz um alerta, o sistema faz um alerta, e nem sempre a família observa isso. Mas, de qualquer forma, os benefícios são liberados sim, tá? Tem uma outra pergunta da Elaine Sampaio, deixa eu ver aqui da Elaine, de Elísio Medrado, Bahia. Elaine trabalha lá com cadastro único e ela perguntou o seguinte: o retorno garantido se aplica a unipessoal, mesmo que o município esteja com mais de 16%? Sim, se aplica. A família que está no retorno garantido, ela volta para a folha se ela tiver as condições, se ela tiver todas as condições de atendimento no programa, cumpriu todas as regras do programa, e ela estiver dentro do que vale para o retorno garantido, ou seja, o cancelamento dela ocorreu ou por desligamento voluntário ou por fim do prazo de regra de proteção, após a atualização cadastral, você pode fazer reversão de cancelamento e ela vai voltar para a folha, mesmo se ela for uma família unipessoal e estiver no município que esteja acima de 16%, tá bom? Tem uma outra questão aqui, que na verdade são duas perguntas que a Patrícia fez. A Patrícia Helena, de Pompeia, São Paulo. A primeira pergunta é: quando é atualizado por integração de dados, a família não precisa vir atualizar? Eu vou considerar que você está perguntando sobre o processo de revisão cadastral, né? Revisão de benefícios. Quando a família tem o seu cadastro atualizado, a data do seu cadastro atualizado por integração de dados, Patrícia, o que acontece é que essa família recebe uma nova data de validade do seu cadastro para efeitos de atualização. Então, quando que ela vai precisar atualizar? Quando essa nova data estiver vencendo. Então, não é que ela não precisa atualizar, mas a data dela vai mudar certamente, tá? Então, se mudar para ainda este ano, em algum momento deste ano ela vai ter que atualizar, se a nova data de atualização dela, de validade do cadastro dela for essa, tá? O que essa atualização por integração de dados faz é isso, ela te dá uma nova data de atualização cadastral, portanto, ela te dá uma nova data de necessidade de fazer a atualização por prazo máximo de cadastro, tá? E a outra pergunta que a Patrícia fez é a seguinte: e quando tem denúncia que a mãe é registrada na prefeitura, com a atualização do CNIS, aparece que ela está com a carteira assinada? Eu não sei se eu entendi bem, porque quando a atualização do CNIS acontece e tem essa renda da carteira assinada, a atualização do CNIS atualiza a renda do cadastro e isso tem efeitos ou não nos benefícios. Se a nova renda da família atualizada lá pelo CNIS colocar essa família acima do patamar de atendimento do Bolsa Total, ela vai ter o benefício cancelado. Se ultrapassou os 218, mas ficou abaixo dos 706, ela vai entrar em regra de proteção, tá? Essa é a regra que vale para todo mundo. Com relação à denúncia, eu não vi muita relação aqui na sua pergunta, posso não ter entendido. Mas com relação à denúncia, as denúncias elas precisam ser verificadas pela equipe do Cadastro Único, porque a gente está falando aqui de uma denúncia de renda, pelo que eu estou entendendo, ou seja, me parece que alguém tem uma renda que não está declarada no Cadastro Único e alguém fez uma denúncia acerca dessa renda. Então, o que precisa ser feito é cumprir os ritos da Portaria 810, que regulamenta o uso do Cadastro Único, e ela lá orienta como é que faz para você verificar uma situação de possível não declaração de renda para o Cadastro Único, tá? De benefícios, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma aqui da Ana Clara, que chegou agora, Ana Clara Silva Marques, de Conceição de Alagoas, Minas Gerais. Ela pergunta: aonde eu consigo uma lista somente dos beneficiários unipessoais com nome e CPF? Ana Clara, é possível que você consiga essa lista no próprio sistema do Cadastro Único. Eu não tenho como afirmar para você, porque eu não acesso o sistema com tanta a mesma facilidade que vocês aí, tá? Mas é possível que
tenha como filtrar lá, porque essa informação está no cadastro único, né? Se é uma família unipessoal, ela está registrada lá, então é possível que você consiga lá, inclusive, se você conseguir essa lista, certamente ela vai ter nome e CPF, porque as famílias cadastradas no cadastro único têm esses dados lá, né? E tem uma última pergunta aqui, que chegou agora, deixa eu ver aqui, que é da Luana Sabrina, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Quando é feita a transferência de unipessoal que recebe Bolsa Família para uma cidade que ultrapassou o limite dos 16% na cidade, ele vai continuar recebendo benefício? Vai, Luana, ele vai. Se ele está vindo através de uma transferência, ele não vai ter interrupção dos pagamentos do benefício dele, a não ser que nessa transferência também se alterem características do cadastro único dele que tornem essa família uma família inelegível para o Bolsa Família, tá? Essa é a única condição dele não continuar recebendo benefícios. Porque quando você faz uma transferência, você também está fazendo uma atualização cadastral. Então, essa atualização cadastral vai ser considerada para efeitos de a gente verificar a situação do benefício da família, se ela continua recebendo, se ela não continua, se os valores mudam, se não mudam. Mas, com relação ao fato dela ter ido para um município que já tem o limite de 16%, isso não vai ser um impeditivo para ela continuar recebendo os benefícios, não, tá bom? Que tinha aqui de benefício era isso, Valéria. Aí eu não sei se tem alguma coisa para a Itanamara responder ou para a Carla responder. Devolvo a palavra para vocês. Obrigada, Luciana, pelos esclarecimentos das dúvidas da nossa audiência. Vou passar agora a palavra para a Itanamara Guedes, para que ela também possa estar solucionando os questionamentos referentes às condicionalidades do programa Bolsa Família. Oi, pessoal. Eu vou agradecer a todos e todas que interagiram, mandaram perguntas para nós, né? Algumas perguntas para tentar responder. A primeira pergunta, ela vem do Ronaldo, da Bahia, né? Ele traz perguntas para a gente relacionadas ao PSICOM, sobre a capacitação do sistema de condicionalidades. Quero dizer que a gente está, né, organizando aqui pelo DECOM dois momentos de capacitação sobre o sistema de condicionalidades, que é esse sistema que faz o monitoramento das condicionalidades, essa ferramenta tão importante, que serve para o planejamento e avaliação da Bolsa Família, né, para os municípios e estados conseguirem fazer suas ações. A política até então adotada pelo nosso departamento em parceria com os estados sempre foi a gente conseguir capacitar os estados e os estados capacitar os municípios na perspectiva dos estados serem os multiplicadores. Mas nós entendemos, né, as dificuldades que os estados e as grandes demandas, então nós estamos fazendo um curso básico que será lançado no YouTube, com algumas aulas sobre o SICOM, e o outro é um curso mais elaborado em parceria com a Caixa, que é a escola da Caixa Econômica Federal, para que a gente possa estar ofertando esse curso, a gente está programando o curso com a Caixa para o segundo semestre. Nós estamos em processo de diálogo, formatando, e depois vamos consolidar esse processo com os nossos coordenadores e coordenadoras estaduais do programa Bolsa Família. A outra pergunta que vem para a gente, ela está relacionada à saúde, né, a Dayana, também da Bahia. Ela pergunta aqui para a gente como é a realização e atualização dos mapas, né, os mapas, ela está perguntando aqui dos mapas da saúde, como é que se dá os mapas, como faz para extrair a lista dos beneficiários que não estão cumprindo as condicionalidades. Sobre os mapas que você está se referindo, Dayana, essa é uma pergunta muito comum, é uma dúvida muito comum, né, como é que a gente faz esse público da saúde e da educação. Mas eu vou me ater à saúde, já que sua pergunta está relacionada à saúde. Quero dizer que a gente, a cada início, né, de semestre, né, a saúde e a condicionalidade da saúde, ela é dividida em 2 semestres, o primeiro e o segundo semestre. Então, a gente envia ao Ministério, o MDS, a partir dos dados do cadastro único e da folha de pagamento, a gente encaminha ao Ministério da Saúde, que ele encaminha para os estados e municípios a sua lista de famílias a serem acompanhadas pela saúde. Mais cedo, estou aqui num seminário
Seminário Bolsa Família Estado do Amazonas, e a gente estava falando sobre isso, da perspectiva de retroalimentação. Quem alimenta o cadastro único são os municípios, né, que alimenta o cadastro, que preenche o cadastro, que gera o público do programa Bolsa Família. E, por sua vez, é esse público que a gente envia de volta depois para os estados e municípios poderem, especialmente para os municípios poderem fazer o acompanhamento. Então, essa lista é enviada por a gente. Assim que faz a abertura, é importante que todos tenham acesso ao calendário, a instrução normativa que a gente lança todo final de ano, que lançamos no final de 2025, com o calendário referente às condicionalidades de 2026. Então, vocês tenham acesso a esse calendário, está logo na hora que vocês acessam o SECOM, está na nossa página também do MDS, para que vocês possam saber quando é que se dá a abertura do sistema, quando é que fecha essa coleta e esse prazo de 6 meses que tem para fazer esse acompanhamento e lançar no sistema. E o bom da saúde é que você vai tendo, cada vez que você alimenta o sistema do acompanhamento da funcionalidade, você vai tendo essas parciais, para não deixar somente para a última hora, para lançar no sistema os dados do acompanhamento. Então, somos nós que geramos esse público, esses mapas que vão sobre a lista dessas famílias beneficiárias que não cumpriram as funcionalidades. Vocês podem ter acesso a lista pelo SICOM, né, que é esse sistema que é um sistema da gente, do próprio MDS, Departamento de Condicionalidades da SENAC. Lá vocês têm acesso à lista dessas famílias e não cumpriram as condicionalidades, vocês vão lá na aba repercussão e vocês vão imprimir essa lista. Então, aqui aproveito para reforçar o que a gente tem orientado, inclusive está na nossa legislação, na portaria que trata sobre a gestão de condicionalidades, que o coordenador do programa Bolsa Família da Assistência Social, ele pode solicitar o acesso dos demais coordenadores do programa, tanto da educação como da saúde, ao SICOM, assim como da equipe técnica do PAIF, PAFD, acesso ao SICOM. Então, está lá no SICOM, e é dentro do SICOM que você pode ter acesso a essa lista. E aí, já falando um pouco dessa lista e de ter acesso ao SICOM, vem uma outra pergunta do Edivaldo, de Minas Gerais, de Contagem. Teve em Minas Gerais, acho que no início desse mês, no início desse mês eu fui em Minas Gerais, participar do seminário intersetorial, para mandar um abraço para a coordenadora de lá, Suzana, e também para todos que fazem o programa Bolsa Família em Minas Gerais. E lá ele pergunta quais são as orientações, né, considerando a grande parte das famílias em não cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família, enfrentam barreiras estruturais nos territórios, como acesso limitado à saúde, educação, esporte, cultura, trabalho e fragilidades na rede e apoio local. Quais são as orientações e possíveis intervenções que o MDS recomenda para que as equipes do CRAS-CREA possam desenvolver junto às famílias e às comunidades, de modo a fortalecer o cumprimento das condicionalidades e enfrentar fatores que vão além das responsabilidades individuais? Essa pergunta ela é muito importante. Primeiro, dizer que as condicionalidades ela é um pacto entre o serviço público e as famílias. As famílias têm um compromisso de, no caso da educação, matricular suas crianças e os adolescentes, e da saúde aderirem o acesso ao serviço da saúde, né? Então, aderir à promoção da saúde ofertada pelo serviço de saúde local. Quando a gente trata desses enfrentamentos estruturais, dessas barreiras estruturais da política pública, o programa Bolsa Família ele traz à luz como está organizado os serviços públicos pelo Brasil, como nos mais diversos municípios, como se organiza esses serviços públicos e a dificuldade que a população tem de acessar esses serviços públicos, né? A necessidade cada vez mais da gente reforçar o termo universalização e equidade, que é dar mais atenção dentro do serviço público àqueles grupos que mais precisam de atenção, de acesso a essas políticas. Então, dentro do preenchimento, vou dar como exemplo aqui a educação, lá está previsto que em casos, por exemplo, de problema de oferta de transporte escolar, problema de estrutura na escola, não ter aula, não ter professor, lá na hora de preencher, na justificativa da frequência, você pode colocar isso, está previsto na lista de motivos, isso, né, questões estruturais que as famílias enfrentam do acesso
a esses serviços públicos. Então, está previsto para vocês justificarem na frequência, mas o que a gente quer, de fato, é que as famílias consigam acessar os serviços públicos. Então, a nossa perspectiva vem de que a gente possa fortalecer esses serviços. Então, quero dizer estratégias do que podem serem feitos. A primeira estratégia é reforçar para vocês as comissões intersetoriais. E, como eu falei que eu vim de Minas Gerais no início do mês, eu estive aí, a coordenação estadual lançou uma cartilha muito interessante que fala sobre o que são as comissões intersetoriais. As comissões intersetoriais são estratégias de gestão que nós estimulamos que as coordenações municipais e estaduais do programa, elas possam desenvolver, elas instituírem comissões, comitês intersetoriais, onde tem a participação de secretários e coordenadores do programa Bolsa Família e de outras políticas que vocês acham que sejam necessárias para juntos pensarem em estratégias, colocarem as famílias do Bolsa Família, como eu falei aqui na apresentação, como prioridade no planejamento municipal, para pensar políticas públicas para que essas famílias possam acessar, seja as políticas de saúde e educação, mas também as demais políticas públicas. Então, a gente orienta que vocês fortaleçam essas comissões intersetoriais, que os secretários de Educação, Saúde e Assistência Social eles possam participar dessas comissões intersetoriais, que convidem outras políticas públicas, que façam recorte das nossas mulheres, da juventude, para as nossas meninas, que também façam o recorte relacionado à população urbana, rural, indígena, pescadores, né, os demais diversos segmentos que compõem o programa Bolsa Família. E, por último, não menos importante dizer que a Secretaria Nacional de Assistência Social, que é comandada pelo mineiro André Quintana, ela lançou os cadernos, né, as trilhas. Dentre as trilhas tem uma trilha, que é a trilha do PAIF, que trabalha diretamente com as famílias do programa Bolsa Família. Lá tem as orientações, né, de como fazer trabalho, de como o PAIF, né, as equipes do CRES e CRES podem fazer esse trabalho social com as famílias naquele território, fazer políticas públicas. Então, é um documento importante, é uma orientação feita pelo MDS, né, com a parceria SENAF, coordenação do Bolsa, e a Secretaria Nacional de Assistência Social, que coordena a política de assistência social. E hoje foi um dia histórico. Aproveito também já para fazer propaganda. Hoje também foi um dia histórico, se lançou uma trilha, que é essa trilha que trata do trabalho social com famílias, com foco às nossas mulheres no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, hoje se lançou aqui aí no MDS em Brasília, o SUAS por Elas. Então, reforçando que o programa, né, o Sistema Único de Assistência Social tem como principal público de atendimento as nossas mulheres. E também é um sistema que, majoritariamente, suas trabalhadoras e gestoras são mulheres. Então, uma das formas que a gente tem feito de parceria de orientação são as trilhas, elas estão disponíveis no site do MDS para vocês acessarem. Tem também no canal do YouTube o lançamento da trilha, explicando os conteúdos, tem aulas, vídeos, aulas falando sobre a trilha. Então, são estratégias que a gente tem feito dentro do MDS, parceria, Secretaria Nacional de Assistência com a SENAC, para fortalecer esse trabalho social com a família e orientar, né, as equipes técnicas da política de assistência social, que são tão necessárias e importantes, né, para a inclusão social, a promoção da inclusão social das famílias no território. É isso, Valéria, passo para você e agradeço todas as perguntas. Obrigada, Tanamara. Trouxe até aqui para mostrar a trilha 3, que ela acabou de mencionar, então, que foi lançada hoje pela manhã, está disponível no YouTube, aqueles que quiserem acompanhar o lançamento da trilha. Vou devolver rapidamente a palavra para a Luciana, que pediu para trazer novos questionamentos. Luciana? Oi, gente. Eu voltei para responder mais uma pergunta que eu achei importante, mas também para dar um recado para vocês. Eu vou dar o recado antes e responder a pergunta depois. O recado é o seguinte, se você é um trabalhador do SUAS com acesso ao CBEC que ainda não fez a capacitação do CBEC, você precisa fazer. Você tem que procurar o gestor do Bolsa Família na sua cidade para buscar fazer essa capacitação.
para os gestores lembrar que nós estamos com turmas disponíveis. Se você tem trabalhadores no seu município que têm acesso ao CIBEC, seja do SUAS ou seja da sua própria equipe, que não se capacitou ainda, procura o seu coordenador estadual para indicar que você precisa de vagas para capacitação, tá bom? A pergunta é uma pergunta, ela é mais de cadastro único, mas como ela tem um efeito bastante grande nos benefícios esse ano, por causa da revisão cadastral, eu achei bom responder para tirar a dúvida de vocês. A pergunta é da norma e ela pede, na verdade, que eu explique melhor a atualização por integração de dados, né? Que foi uma pergunta que eu respondi sobre isso lá em cima. A atualização por integração de dados é uma novidade que existe no Cadastro Único desde dezembro de 2025. Para entender o detalhamento dela, é bom que vocês leiam o informe Cadastro Único número 80, que é de 18 de dezembro. Mas o que ela é a integração de dados? A integração de dados, ela é o seguinte, o Cadastro Único, a partir de dezembro de 2025, ele passa a permitir a atualização do dado da última atualização cadastral por integração de alguns dados. Por dados que sejam integrados do CNIS e por dados que indiquem exclusão da pessoa por motivo de óbito. Então, se a família for atualizada com dados do CNIS ou atualizado por óbito, essa data de atualização também vai refletir na nova data de atualização do Cadastro Único. E aí, quais são os efeitos disso? Bom, a data de atualização, a última, vai ser modificada para essa data da integração dos dados. Então, a data limite para uma nova atualização, ela vai ser recalculada automaticamente. Foi isso que eu respondi na pergunta anterior. E o campo cadastral lá, dentro do Cadastro Único, vai ser ajustado para atualizado por integração de dados. E aí tem duas coisas importantes que vocês precisam saber sobre isso. Primeiro, a atualização de cadastral por integração de dados, ela não acontece de forma consecutiva, o que significa que se ela acontecer uma vez para a família, a próxima atualização cadastral dessa família obrigatoriamente tem que ser com a presença dela lá no município onde faz a atualização de cadastro das famílias do município, tá? Então, não acontece 2 vezes consecutivas, 3 vezes consecutivas. Aconteceu uma vez, a próxima obrigatoriamente tem que ser com a presença da família. E a outra coisa importante é que essa atualização não vale para todo mundo. Por exemplo, ela não vale para famílias unipessoais. Uma família unipessoal nunca vai ter a sua data de atualização cadastral atualizada por integração de dados. Por quê? Porque é necessário que a atualização da família unipessoal seja feita com a entrevista em domicílio. Então, a gente não vai fazer essa atualização sistêmica, o cadastro não faz, tá? E uma outra coisa é que essa atualização também não vale para famílias que tenham pendências, famílias que estão com pendência de CPF, com pendências de óbito, com CPF cancelado. Ou seja, se a família tiver algum problema cadastral, alguma pendência cadastral, ou se ela está em pendência de averiguação cadastral, que é diferente de revisão cadastral, a averiguação, ela indica que a gente encontrou aquela família numa outra base de dados com uma informação diferente daquela que a gente está vendo no Cadastro Único, e é por isso que ela entrou em averiguação. Nesses casos, essa família não vai ter a sua data de atualização atualizada por integração de dados, tá? E por último, é que a data da entrevista da família não vai ser alterada, porque a atualização ocorrida por integração de dados não foi feita por uma entrevista, foi feita pelo sistema através de uma integração. Então, a data de atualização lá atualiza, mas a data da entrevista não vai ser atualizada. Eu estou avisando isso porque às vezes o município acha que é erro. A data não mudou, a data da entrevista não vai mudar mesmo, tá bom? Então, esse era o recado que eu tinha. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre a atualização de dados, por integração de dados, mas, por favor, não deixem de levar essas dúvidas se vocês tiverem para a SAGICAD, para o Cadastro Único, né? A secretaria que cuida do Cadastro Único, e também ler lá o informe número 80 do Cadastro Único, que traz esclarecimentos completos sobre essa informação, que ela é bastante relevante para os trabalhos desse ano. Muito obrigada, Valéria.
Obrigada, Luciana. Agradeço, então, a todas as pessoas que participaram dessa live até o final, que nos acompanharam e contribuíram também com seus questionamentos e com seus comentários. Agradeço aí a participação da Carla, da Luciana e da Itanamara, que trouxeram conteúdos hoje tão importantes para a nossa live, a toda a equipe de apoio que nos auxilia aqui para que essa live seja realizada. Gostaria de dizer que o processo de construção de uma política pública de qualidade acontece a cada passo dado, e o próximo passo pode ser o seu. Obrigada a todos e uma boa tarde. Até a próxima live.